Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo dos determinantes, agora nós vemos algumas aplicações e alguns teoremas envolvendo esse estudo de determinantes. O primeiro teorema que nós vamos estudar é o teorema de Jacobi. O teorema de Jacobi diz que, ao substituir uma fila por uma combinação linear desta fila com outra fila paralela, o determinante não se altera. Lembrando que uma fila pode ser uma linha ou uma coluna. Isso quer dizer que se eu fizer combinações lineares e trocar uma fila por uma combinação dela com outra fila, o determinante permanece o mesmo. Vamos pegar um exemplo aqui para enxergar isso acontecendo. A gente tem aqui três matrizes MNP. Se tomarmos a matriz M como referência, note que a matriz N ela é muito semelhante. A segunda e a terceira coluna são exatamente iguais. A primeira coluna, que é diferente, você pode perceber que ela é a primeira coluna da M, do jeito que estava, mais o triplo da terceira coluna. Você percebe isso? Menos 6 mais 2, menos 4. 3 mais 3, 6. E 0 mais 5, 5. Já na P, você percebe que a primeira e a segunda coluna da M se mantém, a terceira trocou. Mas também podemos perceber que essa nova terceira coluna, ela é a terceira coluna que nós tínhamos, menos duas vezes a primeira coluna. Olha lá, menos 4, menos 2, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. E menos 10 mais 0, menos 10. O que vai acontecer nos determinantes, então, dessas matrizes? Vamos verificar. Fazendo o determinante da matriz M, eu tenho lá 2, 2 e menos 2, 3, 1 e 1, 5, menos 1 e 0. E eu vou então aqui, vamos repetir aqui, né? 2, 3 e 5, 2, 1 e menos 1. Repetimos aqui as duas primeiras colunas. Vou calcular então. 2 vezes 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 vezes 5 é 10, menos 2 vezes 3 vezes menos 1 é mais 6. 5 vezes 1 vezes menos 2 é menos 10, vem para cá, mais 10. Menos 1 vezes 1 vezes 2 é menos 2, vem para cá, mais 2. 0 vezes 3 vezes 2 é 0. Isso dá 28. Vamos agora olhar para a matriz N, lembrando que ela tem essa combinação linear em relação a N, a M. Menos 4, 2 e menos 2, 6, 1, 1, 5, menos 1 e 0. Repetindo as colunas, menos 4, 6 e 5, 2, 1 e menos 1. Menos 4 vezes 1 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 vezes 5, mais uma vez é 10. Menos 2 vezes 6 vezes menos 1, mais 12. Menos 2 vezes 1 vezes 5 é menos 10, vem para cá, mais 10. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1 dá mais 4, vem para cá, menos 4. 10 mais 10 mais 12 é 32, menos 4, o mesmo resultado, 28. Vamos agora olhar a matriz P. Se eu for calcular o determinante de P, ela tem a mesma coluna 1 e a mesma coluna 2 da matriz M, mas a coluna 3 sofreu uma combinação linear com base na coluna 3 que eu tinha. Repete então ali as tuas duas primeiras colunas, como é de praxe, regra de Sarros, e vai lá. 2 vezes 1 vezes menos 10, menos 20. 2 vezes menos 5 vezes 5, menos 50. Menos 6 vezes 3 vezes menos 1, mais 18. Menos 6 vezes 1 vezes 5 é menos 30, vem para cá, mais 30. 2 vezes menos 5 vezes 1 dá mais 10, vem para cá, menos 10. E 2 vezes 3 vezes menos 10 dá menos 60. Vem para cá, mais 60. Se nós fizermos então essa soma, aqui nós temos 60 mais 30, 90, mais 18, 108. Menos 20 com menos 50, menos 70, com menos 10, menos 80. 108 menos 80, os mesmos 28. Sim, é uma propriedade a partir desse teorema então de Jacobi, que o determinante dessas matrizes é o mesmo. Por quê? Porque elas foram concebidas a partir
de combinações lineares das filas paralelas. Bom, usando essa ideia do teorema de Jacobi, quer dizer que eu posso fazer quantas combinações lineares eu quiser numa matriz. E isso pode me ajudar a chegar num determinante que seja mais fácil de resolver. E quando a gente olhou a sétima propriedade no vídeo anterior, a gente viu que se a matriz for uma matriz triangular, é muito fácil calcular o determinante. Então imagina que eu tenho agora esse determinante para resolver. Eu vou usar o teorema de Jacobi e eu vou usar a sétima propriedade. Ou seja, eu vou resolver esse determinante de quarta ordem sem usar a regra de Laplace. O que eu preciso fazer então? Transformar essa matriz que está aqui dentro numa matriz triangular. E eu posso fazer isso através das combinações lineares. Então, para que ela vire uma matriz triangular, eu vou escolher colocar abaixo da diagonal principal somente zeros. Primeiro passo, transformar esse 3 e esse menos 3 em zeros. Como que eu vou transformar esses caras em zeros? Vou usar como referência a primeira linha. Então, vou fazer uma nova linha 2, que vai ser a linha 2 menos 3 vezes a linha 1, e vou fazer uma nova linha 4, que vai ser a linha 4 mais 3 vezes a linha 1. Você lembra desse procedimento, ou algo parecido com ele, quando a gente fazia matriz ampliada para achar a inversa de uma matriz, lembra? É isso que nós vamos fazer aqui agora para a triangulação. Então a primeira linha permanece e o determinante permanece igual, porque eu estou fazendo combinações lineares, o teorema de Jacobi me garante isso. A segunda linha vai ser ela menos 3 vezes a primeira. Então 3 menos 3 é 0, menos 2 menos 6 é menos 8, 1 mais 9 é 10 e 5 mais 0 é 0. Perdão, 5 mais 0 é 5. Opa, erro de conta. Não pode acontecer, tem que tomar esse cuidado. Estou sem aqui, estou usando caneta, não estou usando lápis, né? Na lista você usa lápis, que você apaga. Aqui dá para entender bem que é um numeral 5. A terceira linha eu não mexi nela, então você mantém ela aqui, bonitinha. E a quarta linha eu vou fazer ela mais 3 vezes a primeira, então menos 3 mais 3 é 0, 0 mais 6 é 6, 4 menos 9 é menos 5, e 1 mais 0 é 1. Então, esse determinante é equivalente ao determinante anterior, mesmo as matrizes sendo diferentes, porque eu usei combinações lineares. Seguindo essa ideia, a primeira coluna já é uma coluna de uma matriz triangular. Eu preciso que a segunda coluna e a terceira coluna também fiquem só com zeros aqui, concorda? Então agora eu vou trabalhar nessa segunda coluna. Então eu vou mexer na terceira linha e vou mexer na quarta linha para zerar esses dois camaradas. Vou usar a segunda linha como referência. Então, a minha nova linha 3 vai ser a linha 3 que eu tenho, mais 1/8 da linha 2. Porque aqui eu tenho menos 8, se eu multiplicar por 1/8, vai ficar menos 1, mais 1 dá 0. E eu também vou fazer uma nova linha 4, aqui talvez dê um pouquinho mais de trabalho por causa da fração, que vai ser a linha 4 que eu tenho, mais 6/8 da linha 2. Professor, não era mais fácil usar 3/4? Mas está mais claro para mim que o 8 simplifica com 8 e fica menos 6 para zerar esse. Então, como nós vamos usar as calculadoras para fazer essas operações, não precisamos nos preocupar tanto com essa questão numérica. Então isso é equivalente a um novo determinante. Tem o mesmo resultado de uma nova matriz aqui. Primeira e segunda linha, só repete, porque eu estou fazendo combinação linear com as demais linhas. A minha terceira linha, quando eu fizer essa terceira que eu tenho mais 1/8 da segunda, passa a ser 0, 0. Aqui, menos 1 mais 1/8 de 10 vai dar 1/4. Você pode fazer isso na calculadora, ok? E aqui 2 mais 1/8 de 5 vai ficar 21/8. Eu já fiz previamente essas contas para a gente não gastar tanto tempo. A quarta linha também vai zerar aqui onde era o 6. Menos 5 mais 6/8 de 10
vai retornar para você 5 meios, e 1 mais 6 oitavos de 5 vai retornar para você 19 quartos. Opa, estamos quase lá. Aqui primeiro eu zerei esses dois caras, depois eu zerei esses dois caras, agora basta zerar os 5 meios. E aí eu terei uma matriz triangular. Para fazer isso, novamente uma combinação linear na quarta linha. Só que agora eu vou usar como referência a minha linha 3, que é 1/4. Então eu vou usar esse 1/4 para zerar os 5 meios. Como que eu vou fazer isso? Basta multiplicar 1/4 por menos 10. Menos 10 vezes 1/4 vai dar menos 5 meios, com mais 5 meios vai zerar. Então eu vou fazer a linha 4 menos 10 vezes a linha 3. O que eu faço com as primeiras 3 linhas? Simplesmente eu vou repetir. Vou repetir a primeira, vou repetir a segunda linha, vou repetir a terceira linha. A quarta linha eu vou fazer a combinação linear. Então 0 menos 10 vezes 0 é 0, 0 menos 10 vezes 0 é 0, 5 meios menos 10 vezes 1/4 também vai dar 0. Você pode verificar essas operações. 19 quartos menos 10 vezes 21 oitavos vai nos retornar a matriz, o valor menos 43 meios. E agora, finalmente, nós temos aqui uma matriz diagonal. Uma matriz triangular, perdão, não diagonal, triangular. E o seu determinante é muito fácil. É o produto dos elementos da diagonal principal. 1 vezes menos 8 vezes 1/4 vezes menos 43 meios. E esse 8 vai acabar simplificando com o 4 e com 2. O menos com menos vai ficar mais 43. O determinante dessa matriz é 43 inteiros, certo? Então veja, o teorema de Laplace, ele é uma ferramenta muito boa. Ele não é ruim, ele ajuda bastante. Acendi a luz aqui para ver se melhora um pouco, pessoal. Ele ajuda bastante, mas este método de triangular uma matriz 4x4 para daí calcular o seu determinante pode ser muito mais interessante, ok? Faltam mais 2 detalhezinhos aqui para a gente fechar esse conteúdo, que são referentes ao teorema de Binet, que é bem simples, e o determinante da matriz inversa. O que o teorema de Binet diz? O teorema de Binet diz que o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto desses determinantes. Lógico que isso só é viável se A e B são matrizes quadradas. Imagine que eu tenho aqui uma matriz 3x1 e aqui uma matriz 1x3. O produto disso vai dar uma 3x3, que tem determinante porque é quadrada, mas elas separadamente não teriam determinantes porque elas não são quadradas. Agora, se as duas são quadradas de mesma ordem, aí isso daqui faz sentido. E isso é válido para todas as situações. Desde que A e B sejam quadradas, você vai ter essa igualdade. A determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Vamos executar aqui esse exemplo rapidamente. Coloquei aqui duas matrizes 2x2. Então, como é que eu calculo o determinante dessa matriz A? Rapidamente, 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 1, 2, é 10. Determinante da matriz B, 3 vezes 2 é 6, 1 menos 0 é 0, fica só 6. Logo, o produto determinante de A vezes determinante de B é igual a 10 vezes 6, 60. Quem é a matriz A vezes B? Vamos multiplicar matrizes, lembra? Linha vezes coluna. Então, o primeiro elemento, 4 vezes 3, 12, mais 1 vezes 1, 13. Primeira linha, segunda coluna, 4 vezes 0, 0, mais 1 vezes 2, 2. Segunda linha, primeira coluna, 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 1, 3, dá 9. E segunda linha, segunda coluna, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 2, 6. Essa é a matriz AB. Então, meu determinante AB é justamente o determinante dessa matriz ali. 13 vezes 6
que dá 78, menos 2 vezes 9, 18. 78 menos 18, 60. Verificamos então aqui a equivalência de calcular os dois determinantes separados e aí multiplicá-los, ou calcular o produto das matrizes e daí um único determinante. Usando essa ideia, a gente fala do determinante da matriz inversa. Por quê? A gente parte do princípio que a matriz inversa é aquela que, multiplicada a matriz original, retorna para nós a matriz identidade naquela ordem N que há ali das matrizes A, né? Matriz A e da inversa de A. Então, se existir a inversa de A, é verdade isso daqui. A e A inversa são matrizes quadradas e o produto da identidade. Antes da gente continuar, pensa comigo. Como vai ser o determinante da matriz identidade de ordem N? Ora, a matriz identidade é, por definição, uma matriz triangular. Então, é o produto dos elementos da diagonal principal. Só que todos eles são iguais a 1. Então, é 1 elevado a n. O determinante da identidade é sempre igual a 1. Usando a ideia de determinante nesta igualdade, eu posso dizer que o determinante de A vezes a sua inversa é igual ao determinante da identidade de ordem n. Pelo teorema de Binet, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então eu tenho que o determinante de A vezes o determinante da inversa é igual ao determinante da identidade, que é 1. E aí eu posso isolar o determinante da inversa. O determinante de A está multiplicando, o contrário da multiplicação é a divisão. E aí nós chegamos numa relação muito importante. O determinante de uma matriz inversa é sempre o inverso do determinante da matriz original. Ou seja, se a matriz A aqui tinha determinante 10, a matriz inversa de A vai ter determinante 1/10. Se a matriz B tinha determinante 6, a matriz inversa de B vai ter determinante 1/6. E assim por diante. Mas uma outra conclusão aparece aqui que é bem interessante. Se o determinante de uma matriz A for igual a 0, quem seria o determinante da inversa? 1 sobre 0? Não, isso não é possível. Isso significa que A é singular ou não invertível. E aí nós achamos uma maneira muito prática de provar que uma matriz é singular. Basta provar que ela é não invertível. Imagine que eu tenho então aqui a matriz A. Vamos dar um exemplo aqui. 1, 0, 2, 2, 4, 3, 1, 5, 0. Mas o que eu quero calcular é o determinante da inversa dela. Veja, eu poderia inverter ela, todo aquele processo de matriz ampliada, dá um pouco de trabalho, mas conseguiria inverter, e depois calcular o determinante. Ou eu posso direto calcular o determinante de A. Vamos lá. Primeira linha 1, 2, 1, segunda linha 0, 4, 5, terceira linha 2, 3, 0. Repete a primeira coluna, 1, 0, 2, segunda coluna, 2, 4, 3. 1 vezes 4 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 vezes 2 é 20, 1 vezes 0 vezes 3 é 0. 1 vezes 2 vezes 4 é 8, vem menos 8. 3 vezes 5 vezes 1 é 15, vem menos 15. 0 vezes 0 vezes 2 é 0. 20 menos 8 menos 15 vai dar menos 3. Logo, o determinante da inversa de A é menos 1/3. Lembrando que inversa não troca sinal, apenas troca numerador e denominador de lugar. Com isso, fechamos o conteúdo. No próximo vídeo, eu vou fazer 2 exercícios que estão lá nos slides, o exercício R15 e R16, que tem a ver com essas propriedades de determinantes que nós mostramos. Beleza? Até mais!